É uma honra estar aqui para falar sobre a Opal RT e principalmente sobre simulação em tempo real. Eu espero que essa apresentação traga insights, novas informações, novos conceitos. Eu tentei fazer uma apresentação mais dinâmica possível para a gente tocar em temas diferentes e isso ajudar para quem já conhece simulação em tempo real, apresentar as plataformas da Opal que estão disponíveis no mercado e para quem não conhece, a gente definir isso juntos, tá? Aprender um pouquinho sobre as definições. Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é Rita Kivieck, eu sou engenheira da Opal e eu sou responsável por todo o atendimento, suporte de clientes para a região da América do Sul. E só para dar um pouquinho de contexto, nesse QR Code que vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo, ele, na verdade, é um convite de um evento que nós teremos aqui no Brasil, é o evento da Opal, exclusivamente apresentado pelos nossos clientes, né? O ONS, o SEM, o CEPEL, o LACTEC, várias instituições, utilities, né, e de pesquisa, instituições de ensino também estarão lá apresentando. Então, para quem estiver aí pelo Rio de Janeiro, na região de Setembro, é muito próximo ao Rock in Rio, não sei se algum de vocês vai curtir um rock na cidade do rock, mas fiquem à vontade, é um evento gratuito e é um dia inteiro de apresentações, com bastante insights, discussões com especialistas do setor. Então, vocês estão convidados durante a apresentação, vocês podem fazer essa leitura, registro ou até acessar o site para maiores informações, tá bom? Então, vamos lá, para agendar. Eu vou falar um pouquinho quem que é a Opal, tá? A gente vai tocar bastante em sistemas complexos e quando é que a gente começa a pensar que um sistema de simulação em tempo real pode começar a ajudar a gente nessa área de energia, né, no setor elétrico. E aí, no final, eu vou dar uma passada um pouquinho mais em detalhes no evento. E a professora Bibiana me pediu para trazer um pouco de conteúdo pensando um pouquinho mais adiante, né, pensando no futuro. E a Opal, nós somos uma empresa canadense, nós temos bastante contato com o governo de Quebec, né, nós somos uma empresa quebecois, e o governo de Quebec tem um programa muito interessante que chama Journée Québec, e é um programa para quem quer trabalhar em empresas canadenses, viver no exterior, empreender ou até mesmo estudar. Então, a gente vai falar um pouquinho disso no final, já pensando, mirando no futuro. Então, vamos lá. Quem que é a Opal? Nós somos uma empresa criada em 1997 e nós nascemos do setor elétrico, pessoal. O nosso cofundador, que é hoje o nosso CEO, ele chama Jean Berlanger, ele trabalhava na Hydro-Québec, que é como se fosse o Itaipu, né, para o Canadá, uma das maiores empresas de geração de energia hidrelétrica do mundo. Ele trabalhava mais precisamente no laboratório de pesquisa, no IREC, dentro da Hydro-Québec, e ele sai da Hydro-Québec com a intenção de fundar a Opal RT e trazer essa tecnologia de simulação em tempo real de uma maneira mais democrática para o setor elétrico, as tecnologias que eles inventaram, né, confeccionaram dentro desses centros de pesquisas. Né? Então, o setor elétrico aí corre literalmente para nossas veias, é onde tudo começou. E no mundo, só para vocês terem uma ideia, como a gente está espalhado, nós somos uma empresa, né, relativamente pequena, mas com talvez uma tecnologia bem poderosa. Nós temos mais de 430 funcionários espalhados pelo mundo, em 11 escritórios. O escritório do Brasil fica em São Paulo, onde eu fico alocada. E uma curiosidade no número de funcionários da Opal, metade desses funcionários estão trabalhando em R&D e prestação de serviços. Né? A maioria dos funcionários da Opal, principalmente na área de contato com clientes, são engenheiros, né? Mesmo sendo todo um papo comercial, né, você precisa ter expertise nessa área para fazer o trato com o cliente, para entender necessidades, especificação de sistemas, né? Então, tem um mundo variado para trabalhar dentro da Opal. Você pode ser engenheiro de suporte, você pode ser especialista, você pode estar na frente da linha da produção ou prestando serviços, tá bom? E nós temos mais de 1.000 clientes satisfeitos aí, espalhados pelo mundo, utilizando as nossas tecnologias, né? E para além dos funcionários diretos da Opal, nós temos uma grande rede de distribuidores que nos ajudam localmente a tratar, né, com os clientes, a fazer todo esse suporte comercial e técnico em regiões que a gente não tem escritório. Então, assim como nós estamos espalhados. E aqui, só para dar um en passant, eu queria trazer um pouquinho, uma amostra apenas, né, de alguns clientes que a gente tem
no Brasil e também na América Latina, né? Então, vocês podem ver aqui alguns clientes industriais, né, como a Embraer, a GE, eu acabei não colocando a WEG aqui, mas a WEG também entra, um cliente nosso, a Enel, mas eu queria dar um destaque bem interessante. Olhem só a quantidade de universidades que utilizam o Opal. É uma grande maioria, na verdade, aqui. E isso acontece por um movimento bem interessante em que a Opal sempre vai estar envolvida onde precisar de desenvolvimento e inovação. E inovação e desenvolvimento, principalmente no setor elétrico, né, no Brasil e na América Latina, acontece dentro da universidade. Então, essas instituições, dentro dos seus programas de pós-graduação, dos seus institutos de pesquisa, elas estão em contato com a indústria, com essas utilities, resolvendo problemas reais, né? Então, aí, para quem pensa em uma carreira mais acadêmica, vocês conseguem trabalhar de lado a lado, braço a braço, aí, com a indústria, resolvendo problemas reais em suas teses, enfim, dependendo da área que vocês vão pegar. Então, só trazendo um pouquinho de ideias aí, onde também vocês podem aplicar as tecnologias da Opal e as áreas de abrangência que vocês podem aproveitar. E aí, no final, beleza, Rita, entendi. Prazer, Opal, mas o que vocês fazem? Qual que é o negócio, né? Qual que é o business ali de vocês, né? Então, pessoal, o Jean, o nosso cofundador, quando ele sai da Hydro-Quebec, ele sabe que para trazer tecnologia de uma maneira democrática, né, de simulação em tempo real para o mercado, ele tem que oferecer plataformas modulares e escaláveis. E o que é uma plataforma modular e escalável? Que nós podemos ter desde simuladores mais simples, né, isso daqui são os exemplos de simuladores em tempo real da Opal, hoje eu vou apresentar essa plataforma para vocês, onde você pode ter um simulador aqui com um processador de 4 núcleos, algo mais simples para você iniciar a aplicação de um conceito, iniciar nesse mundo de simulação em tempo real, e você ir evoluindo no desempenho, né, do seu simulador, do seu sistema de simulação em tempo real, conforme os seus requisitos vão ficando mais complexos, ou conforme o seu budget, né, o seu orçamento, os seus recursos disponíveis permitem, né? Até mesmo nós temos toda essa força de engenharia que comentei aí, de 50% dos nossos engenheiros serem engenheiros de R&D, né, prestando serviços, nós também entregamos plataformas prontas para uso, né, o famoso turnkey, onde a gente vai trabalhar além do simulador em tempo real, nós vamos ajudar na parte de modelos, cablagem, condicionamento de sinais, adicionar amplificadores, enfim, entregar o sistema da maneira que o cliente quer. Nós somos uma empresa integradora de tecnologia, então para nós o céu é o limite. O que o cliente precisar dentro da nossa área de expertise, que é o setor elétrico, nós podemos ofertar, né? Desde o mais simples até o mais completo. Então esse é o negócio, é o business da Opal. Tá? E aqui alguns exemplos de áreas de atuação para além da energia, né? Além do setor elétrico. Né? Então, é muito natural que a maioria dos nossos clientes venha desse setor, né? Afinal, foi onde tudo começou. Mas tem um movimento bem interessante agora, e eu acredito que vocês vão ser afetados positivamente com isso, toda essa parte de eletrificação, né, eletromobilidade, essa tendência que está tendo agora de carros elétricos, né, não estou falando só de carros de passeio, mas de transportes no geral, né, o trem comumente já era elétrico, mas a melhoria nisso, navios, eVTOLs, máquinas agrícolas, máquinas de mineração, a gente está implementando isso aos poucos e a Opal vem sendo trazida muito naturalmente para esses setores. Então, o pessoal do setor elétrico vem começar a trabalhar na área de transporte em geral, abre caminho para a gente na área automotiva, né, para essa atuação pela área de expertise. Né? Nós temos grandes players no mercado de teste automatizado, mas principalmente para a parte mecânica e estrutural. Mas a Opal ela vem sendo trazida para essa área como líder, principalmente por toda essa expertise nos componentes elétricos. Né? Então, aqui também uma visão um pouco. A gente vai ver essas porcentagens mudarem, né, no futuro, apesar que dentro da área elétrica também a gente está tendo bastante inovação, mas é um movimento interessante, como a gente está dividido aí entre os setores possíveis para trabalhar com sistemas de simulação em tempo real da Opal.
E aqui alguns exemplos de clientes, né? Apenas uma amostra aqui mais global, para que vocês tenham uma ideia. Clientes na área de energia, então vocês vão ver aqui empresas de geração de energia, distribuição, os fabricantes de geradores elétricos, de conversores, passando para a área aeroespacial, por exemplo, não só os fabricantes, né, de aviões e foguetes, enfim, mas também a cadeia de suprimento, as empresas que atendem essa manufatura principal, né, muito parecido com o que acontece no automotivo, né, que a gente vê algumas empresas que fabricam veículos, mas também a cadeia de suprimento deles, e não só veículos de passeio, mas, por exemplo, a John Deere aqui tem uma inovação muito grande agora na parte agro, né, desses veículos para a parte agrícola. Tá? Então, aqui, alguns exemplos onde a OPAL atua, vocês podem ver a variedade de clientes que a gente pode aplicar em tecnologias de simulação em tempo real. E, bom, vamos falar um pouquinho da arquitetura dos nossos produtos? E por que eu vou explicar isso para vocês agora? Porque isso vai ajudar a gente a entender os próximos slides da apresentação. Vocês vão entender, baseado na arquitetura que eu vou mostrar, vou fazer isso de uma maneira bem simples, vocês vão entender como que a gente aplica os nossos simuladores de tempo real para atender os desafios que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então, de uma maneira muito simples. A arquitetura do nosso, começando pelo nosso hardware, tá? Ele é um simulador. O que é um simulador? Ele é um supercomputador, né? Tem 3 componentes principais. Começando pelo primeiro, uma CPU. Então, aqui dentro nós temos um processador, né, da Intel. Então, a gente tem vocês conhecem o processador Intel, provavelmente, né? Então, a gente tem o que a Intel tem de melhor no mercado. Mas ele é um super processador porque ele pode ter 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos. A gente consegue fazer supercomputadores, né, simuladores até com mais núcleos, porque a gente precisa de um paralelismo, a gente roda modelos dentro desse sistema de simulação. Então, esse é o primeiro elemento principal da nossa arquitetura de hardware, né? Normalmente, na CPU, a gente utiliza ela, né? Ele tem um processador em tempo real, é um Linux em tempo real, fabricado e feito pela Opal, né? E normalmente quem está interessado mais em dinâmicas de transitórios eletromagnéticos, normalmente vai trabalhar mais com a CPU. Agora, vocês muitos, né, pensando nessa disciplina, né, de eletrônica de potência, nós temos um chip FPGA, é o nosso segundo elemento na nossa arquitetura de hardware. Eu sou engenheiro de controle de automação, então o FPGA para mim é muito um produto muito natural, né? Eu trabalhei bastante com isso desde a universidade. E para quem não sabe que não é da área, não tem problema. O chip FPGA nada mais é do que um chip feito com blocos lógicos, bem parecido com um processador, mas a única diferença é que ele não tem um sistema operacional. Então, o poder do FPGA é que, através de uma programação, através de software, você consegue modificar o comportamento do hardware, né? E como são blocos lógicos, você basicamente fecha as trilhas ali, né? E você consegue trabalhar com uma velocidade do elétron, né? Percorrendo essas trilhas. Então, para que nós temos o FPGA dentro dos nossos simuladores? Trabalhar com eletrônica de potência, trabalhar com elementos chaveados, e essas dinâmicas são muito rápidas, né? Desses conversores, enfim. O que a CPU não conseguiria processar no tempo adequado, né? Se a gente considerar o que é tempo real. Então, o FPGA, esse chip, ele vem para ajudar nessas dinâmicas mais rápidas, né? E na ordem de nanosegundos. A gente vai ver a aplicação disso um pouquinho mais à frente. E aí, o terceiro elemento do nosso hardware aqui, né? Do nosso simulador, que são entradas e saídas analógicas e digitais, né? Então, Rita, quando você, né, eu uso um simulador, o que eu faço com ele? Eu conecto ele a algo real, eu quero testar algo real. Eu quero enganar esse elemento real achando que ele está conectado a uma rede elétrica, a um conversor, enfim, a um elemento simulado. Então, para fazer essa conexão entre o mundo simulado e o mundo real, eu preciso desses sinais de controle de entradas e saídas analógicas e digitais. Tá? Então, prometo que isso vai fazer sentido mais à frente.
E aí, bom, para além desse simulador, né, desse supercomputador, tem até aqui na foto, ele está aqui na direita, né? Nós temos essas bancadas mais específicas já prontas para uso, mais especializadas, né? Então aqui nós temos bancadas para quem está interessado em trabalhar com, por exemplo, o BMS, né? Que é o Battery Management System, bem comum, principalmente agora na área automotiva, isso está bem alta. Com microredes, né? Nós já temos bancadas de teste já com barramento, amplificação, né, de sinal. Nós temos aí, da Opal, nós conseguimos trabalhar com sistemas aí até a ordem de 30 kW, mas a gente também tem parceiros para trabalhar com potências maiores, conversores multinível e assim por diante, né? Mas a mensagem principal aqui dessas figuras é que, para além do simulador, nós temos bancadas especializadas, tá? E aqui, para você ter um simulador desse, você precisa de bastante força de engenharia, caso o seu cliente não queira participar, né, da confecção dessa bancada de teste, no final. E, pessoal, nada desse hardware, né, desse simulador, ele teria alguma valia se não fosse a alma do negócio, que é a nossa parte, confesso que mais inovadora, mais apaixonante para mim, né, nessa parte, que são os softwares da Opal. E nós trabalhamos com 2 softwares principais, o RT Lab e o HyperSim. Eu não quero fazer muito sopa de letrinhas, vocês não precisam decorar isso, mas eu já quero começar a implementar esses nomes a vocês, porque quando vocês forem para o mercado, ou se vocês já estão no mercado de trabalho, se vocês já estão aí numa pesquisa, para vocês entenderem o potencial e a capacidade dessas ferramentas para ajudar na aplicação que vocês vão vir a trabalhar ou estão trabalhando hoje, tá? Eu vou mostrar um pouquinho da diferença dessas 2 plataformas de software e os benefícios de cada uma delas, tá? Então, vamos começar pelo HyperSim. Então, o HyperSim, ele é um software de simulação em tempo real, que permite que modelos feitos dentro dele, sem a necessidade de um software terceiro, ele é um software totalmente independente, que esses modelos sejam executados dentro de uma plataforma em tempo real, que são os nossos simuladores que eu apresentei para vocês, né? Então, para que serve o HyperSim? Ele serve para que você modele as suas rotinas, os seus sistemas de potência, enfim, dependendo da área que você está trabalhando, e você consiga ter uma fidedignidade muito grande dentro do seu teste, né? Dentro, uma aplicação muito comum que o HyperSim é utilizado é o Hardware in the Loop, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas ela é uma plataforma que foi criada pela Hydro-Quebec, foi criado dentro da indústria, né? Então, e hoje o HyperSim ele é mantido por um consórcio de 4 empresas. A Hydro-Quebec, obviamente, a Opal, nós somos responsáveis também por esse software, o CEPRI na China e o RTE na França, né? Então, esse software ele foi feito pela indústria, para a indústria. Basicamente, a Hydro-Quebec criou um software para atender as dores que eles tinham, né, dentro de todas as problemáticas que eles tinham que resolver dentro de uma plataforma em tempo real. E a parte mais interessante desse software é que os componentes, né, lá dentro do HyperSim você tem ali transformadores, conversores, para você ir construindo o seu modelo, muito parecido com o que a gente faz no MATLAB Simulink, mas eles não têm um parâmetro matemático ideal. Os parâmetros dentro do HyperSim foram testados com plataformas reais. Então, ele traz uma fidedignidade muito maior quando a gente está trabalhando com esses modelos, tá? E aí, pois não. Aproveitando, só fiquei curiosa com essa questão dos parâmetros que tu comentou. Existe, então, uma base de dados de parâmetros? É possível eu utilizar de algum projeto que já tenha sido... Às vezes, a nossa maior dificuldade é ter os dados para poder implementar um modelo de algum equipamento, né? Então... Que pergunta ótima, professora. Sim, nós temos, inclusive, dentro do Help, do HyperSim, vocês nunca vão começar com uma tela em branco. Nós temos muitos modelos ali bem, né, clássicos já implementados, e esses parâmetros, eles são, você consegue, inclusive, até achar a marca de alguns componentes, né? Então, você consegue trazer, por exemplo, um transformador que você
provavelmente não é mais utilizado no mercado, para dentro disso. Então, os parâmetros, eles já existem, inclusive você pode definir esses parâmetros. Então, a gente tem bastante exemplos que vocês podem iniciar, né, com um pontapé inicial. Porque muitas pessoas estão interessadas também em criar esses componentes, né, em testar esses componentes para além de tudo, e colocar eles em contato com o controlador, por exemplo. Mas tem bastante coisa já pronta, viu, professora? Essa HyperSim, você ganha bastante tempo. Aproveitando a pergunta a respeito disso, este software, ele pode ser utilizado em qualquer máquina ou necessariamente tem que ser num hardware da Opal? Que ótima pergunta. Professora, sempre vai acontecer o seguinte, nós teremos sempre uma licença de desenvolvimento e essa licença ela vai estar dentro de um computador que você tem, um computador que roda Windows. Tá? Então, você pode fazer esse desenvolvimento dentro de um computador tradicional que nós estamos aqui. Né? Agora, quando você quer executar o seu modelo em tempo real, ele tem que estar também no que a gente chama de target, né? Que é o nosso simulador em tempo real. Porque o target, esse simulador que vai permitir que as dinâmicas aconteçam nos tempos esperados, né? Então, se eu estou ali com uma rede elétrica simulada, por exemplo, a CPU e o FPGA eles vão permitir com que essas dinâmicas aconteçam dentro desse tempo estipulado. Mas eu acho que a sua pergunta é, mas eu posso rodar isso offline? E a minha resposta é, pode sim. Normalmente a gente testa no computador, né, no host, para depois a gente executar isso dentro de uma plataforma. Né? Inclusive, vocês têm acesso a licenças de demonstração, né? Vocês podem ir no site da Opal baixar, e os treinamentos, professora Bibiana, tanto para o HyperSim, para a RTLab e para outras plataformas da Opal, hoje eles são gratuitos. Antes a gente cobrava em $1.000, $2.000 por cada treinamento, dependendo do treinamento, mas hoje eles estão disponíveis na web de maneira gratuita, o treinamento que antes a gente vendia, né? Então, se alguém tiver interessado em mexer um pouco nessa plataforma para entender, pode fazer o download, assiste os treinamentos e começar a colocar a mão na massa. Perfeito, Rita. Então, é uma ótima oportunidade aí para os alunos que estão, né, assistindo. Se tiverem interesse ou gostariam daqui a pouco de futuramente atuar nessa área, né? Eles estão sedentos por cursos e por novidades. Eu acho que quem quer trabalhar aí com dados é um bom caminho. Obrigada pelas respostas. Imagina, imagina. E olha, pessoal, e falem comigo, viu? Porque a licença de demonstração, obviamente, ela dura um tempo, né? Então, se alguém tiver interessado, se alguém está trabalhando em algum projeto e quiser experimentar tanto a HyperSync quanto a RTLab, eu vou deixar meus contatos, eu vou mandar, na verdade, um e-mail completo com links, vou dar todo esse direcionamento para vocês, mas falem comigo, falam, olha, Rita, eu estou trabalhando num projetinho, eu queria essa licença por 3 meses, tem como vocês me ajudarem? Eu queria experimentar, preciso de mais tempo. Com toda certeza, vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? E, bom, falamos do HyperSim, agora o RTLab, né? O RTLab, ele tem uma proposta bem parecida com o HyperSim. Na verdade, essa foi a plataforma que o Jean criou quando ele saiu da Hydro-Quebec. E por que ele criou o RTLab? Ele viu que engenheiros, cientistas, pesquisadores, eles já tinham os modelos deles rodando em MATLAB Simulink, que é uma ferramenta clássica, né? Todos nós, eu acredito que temos alguma experiência nessa plataforma de modelagem. E para que esses modelos já existentes fossem executados dentro de uma plataforma adequada, que é o nosso simulador, o Jean criou esse RTLab como se ele fosse um grande gerenciador de testes, né? Como se ele fosse o tradutor, quem carrega essas informações de modelos para dentro do simulador, o que facilita muito. Então, quem tiver mais afinidade com MATLAB, Simulink, normalmente no meio acadêmico é a plataforma mais utilizada, né? O HyperSim é mais utilizado pela indústria, né? Não é uma regra, mas é uma tendência que a gente vê bastante. O RTLab é uma plataforma disponível. A grande diferença entre ele e o HyperSim é que aqui nós temos modelos matemáticos ideais, enfim, toda a biblioteca que tem no toolbox do MATLAB, o Simscape Power Systems, vocês podem utilizar e implementar isso dentro do nosso simulador. Trabalhar tanto offline, né, em modelos ali, rodar isso offline no seu computador, quanto implementar isso no target. E o RTLab, ele também tem... Rita? Pois não. Aproveitando uma curiosidade para o pessoal, né, a gente já utilizou alguns, o RTLab, inclusive,
na época da pandemia, quando nós precisávamos implementar laboratórios de ensino remoto, nós, inclusive, trabalhamos com a Marcela, né, bastante, que tinha uma engenheira também do Canadá, para desenvolvimento de laboratório de máquinas elétricas. Então, tinham os roteiros, né? A gente chegou a traduzir eles e os alunos usaram as licenças estudantis na época. Foi uma etapa bem legal ali, uma parceria com a Open. Que legal, professora. Sim, eu conheci essa engenheira quando eu fui para o Canadá, inclusive seu nome está lá. A Daniele, né? Como a Daniele, Isso. exato. Você, a professora Bibiana, pessoal, é uma contribuinte aí dessa tecnologia para acesso remoto. É muito legal, professora. Seu nome está lá, né? A UFSC também está bem legal, né? E eu agradeço aí o comentário. O RT Lab ele é uma plataforma, pessoal, poderosíssima, né? Eu acho que até pelo conhecimento que a professora Bibiana tem, vocês também podem ficar à vontade de entrar em contato comigo, né, e também acessar esses cursos. Ele também é uma opção bem legal para a gente trabalhar dentro desse mundo de simulação em tempo real, que é algo inovador. Cada vez mais está batendo na porta a utilização e essa aceleração, né, dentro do setor elétrico. Bom, agora, Rita, entendi quem é a Opal, você já falou do seu hardware, você já falou do que vocês têm de software também, mas onde que eu vou usar isso? Me dê exemplos palpáveis, me faça entender como isso é aplicado na vida real, né, em situações reais. E a resposta para isso, pessoal, é o seguinte, sempre quando a gente vai ter um sistema complexo, e é o que nossos clientes vêm trabalhando, um sistema de simulação em tempo real pode ajudar a testar os mais diversos cenários possíveis antes de enviar esse produto, vamos chamar de produto, essa aplicação final, para um cenário real, né? E o que seria um sistema complexo na visão da Opal, né? Qual que é a definição? O sistema complexo é um sistema que a falha não é uma opção. Que ter um erro, ter uma falha pode causar perdas, catástrofes, pode ser, né, perigoso. Enfim, um sistema complexo requer um cuidado muito especial, né? Então, indo um pouquinho para a nossa área, né, quando a gente vê aqui na nossa casa, você aperta o interruptor, você chama a sua Alexa, né, para desligar ou ligar a luz, o som. Poxa, para chegar a energia elétrica dentro das nossas casas, enfim, instituições de ensino, das empresas que nós trabalhamos, é um sistema muito complexo, envolve diversas variáveis, quilômetros e quilômetros de linhas de transmissão, milhares de subestações, de centros de controle, de salas de controle, de estações de potência, enfim. Esse é um sistema complexo. O sistema de transmissão, geração e distribuição de energia é um sistema complexo, que o erro pode causar aí perdas e até catástrofes. Aqui eu vou mostrar uns desafios e algo que já aconteceu, e a gente vem bastante acontecer aí no nosso dia a dia, né, que chamou a nossa atenção. Esses números aqui são, na verdade, dos Estados Unidos, né, mas o Brasil é um país de tamanho continental, não é tão grande quanto os Estados Unidos. Esses números não mudam muito para o nosso país. Então, esse é um exemplo de um sistema complexo. Então, se a gente for ser um pouquinho mais específico, e também já queria trazer para vocês esse conceito de planta e controle. Não sei se vocês já tiveram aula de controle, mas esse é um conceito clássico, né? Eu queria trazer aqui um exemplo de um sistema complexo, de uma parte, né, do sistema complexo, que é uma turbina eólica, por exemplo, né? A turbina eólica sendo a planta. E aqui a gente vai usar como exemplo de um controlador, tem vários controladores dentro de uma turbina eólica, mas, por exemplo, o controle de pitch, né? Que é o controle de ângulo de paz, controle de direcionamento da turbina para ter um maior aproveitamento da dinâmica de vento para gerar mais energia, ou até para ter uma frenagem. Às vezes a gente precisa frear a turbina eólica, mas esse é um exemplo de um sistema complexo, uma composição clássica, que também vai ajudar a gente nos slides futuros, tá? Planta e controlador. Então, esse foi um exemplo, né, na área de energia, né? Mas a gente tem vários exemplos de controles que precisam ser testados dentro desses sistemas complexos que merecem a nossa atenção, né? Então, mais alguns exemplos aqui. O controle de microrrede, relés de proteção, sistema escada aí para o operador estar lá fazendo o despacho de energia, battery management systems,
controles de conversores de potência, enfim, a gente pode extrapolar isso também para outras áreas, né? O BMS no automotivo, parte de sistemas de controle de tração para trens. Então, tudo isso envolve uma complexidade, né? De maneira geral ou de uma maneira isolada. Dependendo da área que você vai trabalhar, fazer esses testes, testar esses controles nos mais diversos tipos de cenários para esses controles estarem preparados para o pior, né? Sempre. E aí, quais que são os principais desafios, né? Por que isso importa para a gente ter essa atenção com sistemas complexos e onde que o nosso sistema de tempo real pode ajudar? Né? Eu queria trazer aqui para vocês que uma simples falha, né? Vamos colocar simples, porque muitas vezes ela era desconhecida, ela não foi testada na época, ela não foi considerada dentro do setup de teste. O que pode ocasionar? Né? Esse é um exemplo um pouco antigo, de 21 anos atrás, onde o Nordeste dos Estados Unidos e parte do Canadá sofreu um blackout gigante, né? E vocês imaginam lá Nova York, que é conhecido como a cidade das luzes, no escuro, né? Então, eu acho que o mais absurdo de se pensar, na época, eu acho que o mais assustador foi o tempo que levou para esse sistema ele voltar ao normal, né? Levou mais de uma semana, né? E não tem só perdas de reputação das empresas, ou perdas aí de dinheiro mesmo, né? Porque basicamente você não gerar, distribuir, nem transmitir energia elétrica, é você fechar uma torneira de dinheiro, né? Mas também foram afetados de uma maneira social e civil, né? Imaginem hospitais, escolas, pessoas que vivem aí em prédios, né? Segurança. Eu não lembro qual que foi a época que aconteceu, prometo que eu vou pesquisar depois isso, mas se foi, por exemplo, no inverno, as casas precisam de aquecimento. Alguns têm aquecimento a gás, alguns têm aquecimento elétrico. Então, imagina a confusão que deu. E tudo por uma falha num sistema de alarme dentro de uma sala de controle, né? Então, o sistema de controle não sabia o que fazer com aquele alarme e começou a disparar todos os sistemas de proteção entrando em colapso. Aí levando uma semana para voltar tudo ao normal, né? Mais de 55 milhões de pessoas foram afetadas. Então, é uma falha no sistema complexo e olhem só as consequências, né? Mas não muito longe em termos territoriais e de tempo, mas no Brasil a gente teve algo parecido ano passado, né? Aí, mais precisamente, dia 15 de agosto de 2023, nós sofremos um blackout massivo também. A maioria dos estados aí ficou sem energia alguns dias, outros tiveram aí um retorno, cidades um pouco mais rápidas, mas eu estava aí no Sigre, aconteceu no Rio, acho que foi um mês atrás, mais ou menos, eu estava lá, e 100% das apresentações do Sigre, e você via ali as utilities, os agentes, nós, empresas de tecnologia, né, na área do setor elétrico, universidades, enfim, pesquisadores discutindo lições aprendidas e os desafios que isso trazem, né, e atenção para o que a gente precisa começar a ver a partir de agora, né. E para dar um contexto para vocês, o porquê que isso aconteceu, foi que a parte positiva é que o nosso Nordeste, né, vem gerando bastante energia, né, tanto eólica quanto solar. Nós somos muito afortunados de ter sol o ano inteiro no Nordeste, vento o ano inteiro, mas a parametrização desses sistemas de proteção que estão pelo Brasil estão preparados para o funcionamento e a maneira com que a gente consome energia de anos atrás, né? A gente tem equipamentos de mais de 10 anos, né, que precisam ser modernizados. A gente sabe que toda essa modernização ela é um processo mais moroso, então a parametrização incorreta, né, ou não atualizada desse sistema de proteção levou a algo muito parecido, né? Um choque, e não é diferente porque agora o ONS, enfim, está dando outras diretrizes, e a gente está vendo isso como uma discussão em alta, né? IBRs, enfim, sistemas de proteção em geral. Então, olhem só esses simples erros em sistemas complexos, as consequências que nós temos, né? E no final, o que a gente vê em comum entre eles, né? Poderia trazer aqui vários exemplos, inclusive até fora da área de energia, mas quanto mais tarde eu encontro um erro, mais caro é para o meu processo. Se todos esses elementos aqui, esses dois exemplos, dessas linhas de transmissão, geração e distribuição, elas já estavam
né, entregues, elas já estavam em funcionamento. Então, é muito caro você corrigir um erro com uma coisa andando, vamos dizer assim. O ideal é que na fase de design, de produção, você teste os mais diversos cenários possíveis para prever algum desses comportamentos anormais, né, que o nosso sistema pode sofrer e os controladores responderem de uma maneira adequada. Tá? Então, a gente também está preocupada com eficiência, com proteção e com reputação das empresas. É isso que as empresas sempre vão buscar, né, no final das contas. Tá? E aí, beleza, Rita, então qual que é a solução para isso? Né? E muitas pessoas poderiam pensar, bom, vou fazer o seguinte, eu tenho que testar o meu sistema, então vou fazer um protótipo. Seja um protótipo de uma escala menor, né? Mas o protótipo não é uma ideia ruim, mas ele não é uma ideia eficiente para um primeiro ponto de partida, né? A gente está falando aí de sistemas únicos, né? Se você vai estar trabalhando, sei lá, numa linha de transmissão de 300 quilômetros, você vai fazer um protótipo da linha, é basicamente construir a linha do zero, né? E nem tudo você vai fazer testes como você faria na vida real. Então, sei lá, você não vai fazer um curso de fase A com fase B e ver no que dá, né? Ou fechar uma subestação e falar, deixa eu fazer alguma coisa extraordinária aqui. Isso pode ser perigoso, pode ser custoso, você pode danificar ali elementos, equipamentos, o que não é legal, né? Então, a solução que a gente traz para isso com as tecnologias da Opal é a simulação em tempo real. E é aqui que entra a nossa tecnologia. Então, o que é simulação em tempo real trabalhando dentro do sistema complexo? Nesse exemplo que eu tenho aqui, lembrem da organização, né? Planta e controlador, aqui na direita, ao invés de eu fazer os meus testes, por exemplo, se eu tenho um relé de proteção aqui, e eu quero testar ele dentro de uma linha de transmissão, de uma subestação, testar vários cenários para ver como ele se comporta, em vez de eu fazer isso na planta real ou no protótipo, eu faço isso dentro do meu simulador, com essa rede modelada, com essa rede simulada. Então, os simuladores, né, esses supercomputadores da Opal, juntamente com os softwares que eu apresentei para vocês, os modelos feitos ou MATLAB, né, trabalhando com a RTLab, ou dentro do HyperSim, eu quero enganar o meu relé achando que ele está conectado à minha rede. E essa que é eu acho que a cereja do bolo ali, né, o pulo do gato, porque você vai enganando e você pode testar os mais diversos cenários possíveis. Aí você pode dar curto, você pode se divertir com as falhas que você implementa nesse sistema, porque é seguro, barato e isso está simulado. Tá? Então, isso que é a aplicação da nossa tecnologia dentro do tempo real. E a gente faz isso através de modelos. Né? Então, o que é um modelo? Vamos recordar o que é um modelo. É representação matemática, né, ali com funções de transferências, com matrizes de espaços de estados, de uma rede, aí vai depender do elemento que eu quero representar virtualmente, que poderia ser uma planta, eu posso ter o controle modelado também, a planta real, eu vou falar um pouquinho para vocês as diferentes aplicações, mas esse é a grande sacada, né? Você testar uma planta, você testar um controlador, de uma proteção de uma rede sem essa rede real, né? Tudo isso feito de maneira virtual. Mas a grande questão para isso ser simulação em tempo real, esse tempo real, ele tem que ser lido com bastante atenção. Como é que eu garanto o tempo real? O que é tempo real, Rita? Tem algo entre o que é virtual e essa conexão com esse mundo real. E o grande segredo de ter da definição do tempo real é o que a gente chama de sincronismo. Então, o meu sistema modelado, a minha rede virtual, ela vai ter que ter o mesmo comportamento, com as mesmas dinâmicas de tempo do sistema real. Eu não posso ter ele mais rápido, eu não posso ter ele mais lento. Eu preciso que essas dinâmicas e respostas sejam dadas exatamente como se fosse o sistema real. Então, aí vem o tempo real e o sincronismo. Ela é interligada, por exemplo, com o meu dispositivo sob teste, aqui no nosso exemplo, pode ser um relé de proteção, elas interligadas respeitando essas dinâmicas. Tá?
E no final, o que eu trabalhei em outras empresas, né, de teste, automação, e quando a gente fala tempo real, ele tem uma definição exata, né? E as pessoas às vezes têm entendimentos diferentes, né? O tempo real, muitas pessoas acham que é imediatamente. Quando eu trabalho em tempo real é algo muito rápido, e não é bem assim. Trabalhar em tempo real é ser rápido bastante para o fenômeno que eu quero estudar. Então, vamos dar um exemplo um pouquinho mais palpável aqui. Então, vamos falar um pouquinho de controle de temperatura. Exemplo clássico. Eu estou aqui com o meu ar-condicionado, né, na minha casa e ele está em 25 graus. Eu quero baixar para 18. Então, eu estou com o meu controle. O que eu posso fazer é baixar isso muito rápido, apertar muito rápido esse botão. Vou fazer até isso de uma maneira automática, né? Falar, Alexa, baixa o ar-condicionado, temperatura para 18 graus. Foi muito rápido. Eu posso ter feito isso em milissegundos, né? Mas do que adianta? Porque se a temperatura é um fenômeno físico, ela leva segundos, né? Então, não importa o quão rápido seja eu no controle da minha temperatura, o tempo real dele é levar segundos para essa sala começar a gelar, né? Ficar um pouquinho mais fresca. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com dinâmicas mecânicas. Dinâmicas mecânicas acontece aí na ordem de milissegundos. Então, se eu trabalhar com dinâmicas mecânicas na ordem de segundos, eu já perdi, né? E se eu fizer isso em microsegundos, não vai adiantar muito, né? Porque o tempo de resposta ali do sinal, do fenômeno físico, ela não é condizente, né? E assim por diante. Quando você está trabalhando aí com transitórios eletromagnéticos, normalmente a gente trabalha na ordem de microsegundos, e quando a gente está trabalhando com conversores, elementos chaveados, vocês sabem, né, agora nessa matéria, que isso é uma dinâmica muito rápida. Então, a gente precisa trabalhar aí na ordem de nanosegundos. Então, o sincronismo é fazer com que o meu simulador trabalhe respeitando essas dinâmicas. Tá? E como que a gente faz isso, né, dentro do nosso fluxo de execução? Nós fixamos um passo de tempo. Né? E o que é um passo de tempo fixado? Ele vai ser o mesmo, né, para todas as dinâmicas que eu tiver, não é um passo de tempo variável, o tempo real não tem passo de tempo variável, é um passo de tempo fixo. E normalmente você conhece as dinâmicas do seu sistema, né? Você sabe mais ou menos ali o passo de tempo que você precisa para executar, né? Então, voltando naquele nosso exemplo da planta, da turbina eólica, né, com um controlador de pitch, né, ali das pás da turbina, se eu definir um passo de tempo, eu espero que nesse passo de tempo aconteça um loop completo, né, entre eu quero que o meu controle de pitch ele receba as medições dos meus sensores, né, por exemplo, se eu quiser mudar o ângulo da pá, então eu preciso receber as informações desses sensores, fazer toda a computação ali, enfim, toda essa parte matemática de tomada de decisão, né, dentro do meu controle, e enviar os comandos para que os meus atuadores eles atuem na minha turbina para mudar esse ângulo. E assim sucessivamente. Então, o que acontece, e está aí a grande questão, né, por que eu preciso de um sistema de simulação em tempo real e como que a OPA o ajuda, às vezes a gente define um passo de tempo e a gente estoura esse passo de tempo, né? Isso chama de overrun. E aí, por que isso é importante? Porque eu tenho duas soluções para isso. Ou eu estou definindo um passo de tempo muito rápido e eu não preciso, como foi o caso do meu exemplo do controle de temperatura da sala. Eu estou definindo meu passo de tempo em milissegundos, por exemplo. Mas eu não preciso, eu poderia aumentar um pouco esse passo de tempo, que isso não vai afetar a dinâmica física, né, da minha sala de temperatura. Então, eu poderia aumentar esse passo de tempo fixo, né? Porém, às vezes você fala, não, Rita, eu preciso trabalhar dentro desse espaço de tempo definido. Só que a minha parte computacional, essa parte de cálculos, ela está levando muito tempo. O que eu faço? Qual que é a segunda solução? É trazer mais poder computacional e desempenho. E aí tá aí porque é importante eu ter explicado para vocês a arquitetura do hardware no começo. Lembra que o nosso simulador ele tem uma CPU? Essa CPU, esse processador da Intel, ele tem 4, 8, 16 ou mais núcleos. Então, se eu estou rodando essa dinâmica dentro de um núcleo, eu posso fazer o que a gente chama de decoupling, que é basicamente dividir a tarefa entre mais núcleos para eles fazerem essa tarefa em paralelo. É como se eu tivesse alguém
com tarefas acumuladas e chamasse mais pessoas para ajudar. Então, basicamente, essa que é a dinâmica que nós tratamos dentro desses nossos supercomputadores que trazem esse benefício e um poder computacional muito grande. Porque você imagina, né? Você está trabalhando com, sei lá, com um modelo de 22 nós, né? É uma coisa, mas se você está trabalhando com um modelo de centenas de nós, rodar esse modelo dentro de um simulador, né? Ele vai levando tempo. Então, quanto maior o seu modelo e mais rápida tem que ser as suas dinâmicas, mais núcleos ou um poder de processamento, um FPGA maior você vai precisar. Né? Então, e até um exemplo clássico aqui, que é um meme, né? De um exemplo real, né? Do que a definição de tempo real é um airbag, né? Isso daqui a gente pode aplicar para um airbag. Se um airbag abrir atrasado, de nada serviu. Né? E se o airbag abrir antes, também não ajuda muito, né? Inclusive é super perigoso o tempo de resposta de um airbag, né? Você pode quebrar o pescoço, o airbag pode te matar ao invés de te salvar, né? Se ele abrir no tempo errado. Então, essa é uma dinâmica conhecida pelo pessoal de automotivo, né? Quando o pessoal faz crash test, eles sabem o tempo de abertura de uma pessoa ali, numa estatura média, de um peso médio, o tempo de abertura ideal de um airbag. E aí que a gente trabalha com simulação em tempo real para garantir que esse controle ele responda no tempo que a gente espera na dinâmica, né? Para que a gente não perca nada ou para que a gente não use um poder operacional à toa, né? Ali uma bazuca para matar uma formiga, no final das contas, tá? E aí, aqui, a gente já está chegando no fim dessa parte um pouco mais técnica, vamos dizer assim, e eu só queria que vocês entendessem os tipos de aplicações e as organizações que a gente pode trabalhar com esses simuladores em tempo real. Né? Então, uma maneira clássica de utilizar um simulador em tempo real é, primeiramente, ter tudo simulado, tanto a minha planta quanto o meu controlador. Né? E normalmente a gente chama isso de model in the loop ou software in the loop, que é, eu tenho tudo rodando dentro do meu simulador e eu estou ali validando se os meus modelos estão ok, se os tempos de resposta eles estão indo bem. Né? Para aí eu partir, talvez, ali para um próximo passo. Você também pode ter o seu controlador, ele virtual, ele simulado, para testar, antes de confeccionar, a gente chama isso de RCP, né? O Rapid Control Prototyping, que é, eu quero testar esse controlador antes de passar ele para uma placa PCB, né? Então, eu vou ter a minha planta real dentro dessa configuração de RCP e o meu controlador ele vai ser simulado. Eu quero testar ele antes de confeccioná-lo. Né? E aí, o clássico é trabalhar em hardware in the loop. Normalmente, você tem um dispositivo de controle sobre teste real, né? O controlador é real e a minha planta é simulada. Né? Então, aqui tem até um exemplo de uma rede de transmissão. Então, dentro do meu simulador vai estar rodando o modelo de uma planta para testar esse controle real. E aí, uma quarta configuração que normalmente a gente vê os nossos sistemas de simulação em tempo real serem utilizados é o que a gente chama de Power Hardware in the Loop, né? Então, a gente adiciona um elemento de potência aqui. Porque se vocês pensarem o seguinte, controladores, eles falam a nível de sinal. As minhas placas de entradas e saídas, elas dão ali 16 volts, enfim. Mas se eu estou ligando, né, conectando, aliás, essa planta, por exemplo, a um painel fotovoltaico, a uma turbina eólica ou um motor, eu estou testando essa parte real, como é que eu vou fazer essa turbina eólica ou esse sistema trabalhar com a potência que ele exige? Né? Às vezes, um painel fotovoltaico trabalha ali em 5 kW, um motor, dependendo da potência, né, 30 kW ou até mais. Então, a gente coloca um elemento de amplificação e absorção de sinal. Né? Então, com o meu sistema de tempo real, nós conectamos aqui amplificadores para que esses sistemas reais eles sejam enganados, achando que eles estão conectados ali no inversor, enfim, ou numa rede real que fornece essa potência, né? Sendo que o amplificador ele vai funcionar tanto como carga quanto para receber essa energia, porque esses sistemas eles jogam a energia de volta, né? E se você fizer isso no nosso simulador, não vai dar muito certo. Então, a gente tem que ter esse elemento, né? Normalmente, o Power Hardware in the Loop é uma fase depois do Hardware in the Loop, dependendo do que você tiver interessado em testar. Né? Se for a nível de controle, só o simulador é suficiente, senão a gente coloca amplificadores, e aí que entram aquelas bancadas mais completas,
que nós fornecemos, tá? E aqui é o meu último slide, é um pouco de sopa de letrinhas, né? Então não se preocupem em entender tudo que está aqui, vocês vão receber essa apresentação se vocês quiserem olhar com mais calma. Mas a única coisa que eu queria que vocês olhassem aqui é para esse gráfico. Esse gráfico, eu estou comparando aqui a cobertura de teste versus a fidelidade que eu tenho no meu teste trabalhando dessas diferentes técnicas, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, sistemas simulados, trabalhando com software in the loop, eu tenho uma cobertura de teste enorme, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso modelar o tamanho de rede que eu quiser. Mas a fidelidade com o teste real ela é baixa, porque eu não tenho elementos reais ali, né? E nem tudo você vai fazer no mundo real. Então, para isso, que validando meu modelo, eu passo para a próxima fase, que é o meu hardware in the loop, o meu control hardware in the loop, que eu ainda mantenho um nível bom de cobertura de teste, porém, eu aumento a fidelidade porque eu estou envolvendo ali elementos reais, né? Seja o meu controlador, eu estou envolvendo ali elementos não só virtuais, como é o caso da simulação, né? E assim por diante. O Power Hardware in the Loop, ele abaixa um pouco a cobertura de teste, ele diminui, porque não é tudo que eu vou fazer, não vou ficar dando curto em fase dentro do meu Power Hardware in the Loop, onde eu tenho um amplificador, né? Mas porque eu já testei isso e garanti que meu controle vai responder dentro do Control Hardware in the Loop, e eu me preocupo com outras dinâmicas, né? E assim por diante eu vou aumentando a cobertura a fidelidade, perdão, ao teste, até o teste em campo, né? Que é o teste de sistema completo. Mas aqui estão as várias maneiras com que vocês podem aplicar esses sistemas de simulação em tempo real e ver como isso beneficia vocês, dependendo da fase de projeto que vocês estão trabalhando, tá? Então, aqui, dando uma recapitulada rápida, né? Vimos quem é a OPA, falamos um pouco de sistemas complexos, seus desafios, trabalhamos aí falando um pouquinho do que é um sistema de simulação em tempo real. E, para finalizar, antes de a gente abrir para mais perguntas também, eu queria falar sobre o nosso evento RT24 e falar sobre esse programa, que é o Journée Québec, em parceria, né, liderado, na verdade, pelo governo de Quebec. Né? Então, pessoal, o RT24, vocês viram aí os QR Codes, para vocês, se quiserem aí a última chance, pelo menos dentro dessa apresentação, de dar uma lida aí nesse QR Code. Vai acontecer no Rio de Janeiro, vai ser um evento muito legal, apresentado exclusivamente por clientes e pessoal especialistas da área. É sempre legal para quem tiver a oportunidade, né, fazer networking, participar desses eventos, né? Ele é um evento sediado pela Open, mas são os clientes falando, né? Não vai ter nenhuma apresentação comercial, nem nada do tipo. É ali um momento de você trocar ideias, trocar experiências e ver como os diferentes players do mercado do setor elétrico, né? As utilities, o operador nacional, inclusive de outros países. A gente vai ter o SEM do Chile, né? Que é o ONS do Chile, e a XM do México também. A gente vai ter um painel no final discutindo aí os maiores desafios. Então, participar de eventos, não só da Opel, mas é uma dica até que eu deixo para vocês. É sempre bom. É lá que você vê as novas tendências, que você conecta com pessoas. E quem sabe está lá o seu futuro empregador, o seu futuro colega, o seu futuro funcionário, quem sabe. Alguém para fazer uma parceria é sempre um ambiente muito nutritivo, né, em termos intelectuais aí também de networking. E, para finalizar, esse é o meu último slide. Eu queria falar para vocês desse programa que faz parte do programa Journée Québec, que é o Quebec na cabeça, né? Em francês aí o Québec en tête, que é sediado pelo governo de Quebec. Eu vou mandar as informações, links, mas eu quis trazer esse tipo de informação porque eu achei muito legal que o governo de Quebec ele tem muito interesse por talentos brasileiros. Né? Então, vocês, através dos processos seletivos, algumas empresas canadenses, eles vão até o consulado de Quebec pedir, eles têm um time ali de RH, de recrutamento, para fazer essas primeiras seleções, esses talentos, para avançar em novas fases. Então, você pode tanto trabalhar em empresas canadenses, né? E a maioria, na verdade, eles querem expatriar, né, esses talentos, ou seja, levar até o Canadá, mais precisamente até Quebec, para essa oportunidade de trabalho, né? Mas você também tem opções de estudar, lá também tem informações de quem estiver interessado como empreender em Quebec, e até mesmo viver, né? Se vocês não quiserem isso para agora, né, vocês podem aí contar com esse Journée Québec no futuro. Né? E eu, dando o meu depoimento pessoal,
honestamente, eu gosto muito da cultura quebecois, né? A Opal é uma empresa assim, riquíssima, onde eu me senti muito bem-vinda, já conhecia os colegas, já trabalhei com as pessoas que eu trabalho hoje em outras empresas, tá aí a importância do networking, né? A gente se encontrava muito em eventos também, e é muito legal, eu acho que a cultura quebecois está na OPA, uma empresa, a cultura do canadense, do quebecois, é uma cultura que acolhe, o Canadá, se vocês forem verem, para quem já teve a oportunidade de viajar, ou se for viajar, você vai ver que são pessoas de diferentes mundos. Eu já morei fora, não no Canadá, mas eu já morei na Costa Rica, e foi uma das maiores experiências na minha vida. Eu fiquei lá por 3 anos, eu atendi Estados Unidos, né? Aprendi, né? Sou fluente em espanhol, em inglês, aprendi uma nova língua. E eu recomendo que eu voltei ao Brasil porque eu amo o Brasil, né? Mas isso é particular, né? Cada um aí tem o seu estilo. Mas é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter. Né? Eu cresci muito com isso, como pessoa, com a minha família, profissionalmente. Então, eu acho que o Quebec en tête, né, o Quebec na cabeça, é uma oportunidade para quem tem curiosidade de morar fora, de viver fora, e eu vou mandar mais informações para vocês, tá? E, lógico, trabalhar na Opal, nem sempre a gente tem processos seletivos abertos, mas eu também vou passar o link para vocês enviarem aí, prestarem atenção nos processos em aberto, para vocês enviarem os currículos, e quem sabe sermos colegas de trabalho no futuro, ou até parceiros aí trabalhando em outras empresas canadenses. Bom, então, encerro por aqui o meu pitch, professora Bibiana, aberta para perguntas, comentários,